Olá pessoal, estamos aqui de novo para mais um Vem Provar Comigo. Hoje com a minha amiga Cláudia Miller. Seja bem-vinda. Então a brincadeira é essa, eu separei vários vinhos, pedi para a nossa equipe embalar, esconder. Eu não sei quais são os vinhos que tem, não tem alguma correlação. E a graça é a gente degustar 100% às cegas e fazer um comparativo nosso, assim, não eleger melhor, nada. A gente vai avaliar. Cláudia, como é que começou a sua história no mundo do vinho? Bom, eu sempre gostei de beber vinho. Lembra-se aquela coisa de criança ainda em casa, né? Bebia vinho que na Semana Santa, no Natal, vinho de garrafão. Todo mundo começou por ali, né? E eu sempre gostei muito assim da coisa do copo certo com a bebida certa. Isso assim de adolescente, sabe? Eu achava muito interessante que cada bebida pedia um copo. Depois você vai ficando mais velho, adolescente e tudo mais, quando você vira adulto, eu tive a oportunidade de participar de algumas degustações de vinho. E depois foi formado um grupo chamado Suaves, que era a Sociedade dos Amigos do Vinho. E aí depois ficou um negócio mais bacana, porque aí com as pessoas pagando, tinham vinhos melhores, né? Vinham às vezes pessoas falar sobre o vinho, enólogos e tal. Então era um grupo bacana que degustava. Estou falando década de 90. Isso. Meu primeiro livro sobre vinhos era do Adolfo Lona. Nossa, que coincidência Na época legal. ele era lá da Forestier e tal, aí explicando como você degustava o vinho, né, as características e tal. Então, a nossa proposta aqui é às cegas. A gente sabe que são dois vinhos que têm algo em comum, né? E aí a ideia deles estarem juntos. E a gente não só vai tentar descobrir, não é uma prova, né? Mas é o se divertir com isso, né? É o se provocar. Você já passou por degustações às cegas várias vezes, você sabe como isso pode agregar para o nosso aprendizado, né? Para o nosso paladar. Então, vamos começar a degustação. Eu que agradeço. Vinho mais geladinho para agradar a convidada. Assim como o vinho, às vezes ele ganha alguma coisa em aromas numa temperatura mais alta, ele também perde outras, então tem que ter um equilíbrio, né? E é por isso que eu gosto de fazer assim, porque você passa por várias faixas de temperatura, né? Então você vai vendo até onde ele vai ficar mais legal. Isso, né? onde ele vai abrindo e tal. Isso, por exemplo, você pega um vinho mais antigo, é interessante como ele se comporta melhor com a temperatura um pouco mais elevada, né? Perto de 19, ele vai ficando mais interessante. Muito gelado ele fecha demais, você não sente aroma. Mas e aí, vamos falar do nosso jovem aqui, da nossa... O que você achou, Cláudio? Acho que ele tá abrindo. Eu sinto um herbáceozinho, bem levinho. Ele tá leve no aroma e leve na boca também. Aí agora ele foi abrindo umas frutas, né? As frutas vermelhas. A fruta vermelha ainda está mais intensa, então eu acho que ela ainda vai abrir, vai trazer um pouco mais de coisa. Pouco tanino, mas ele ainda está duro, então eu acho que ele ainda vai abrir um pouquinho mais na taça. Mas ele tem persistência, apesar disso, a gente fica sentindo ele ainda, né? Com certeza aí com mais um tempinho ele vai abrir e vai entregar mais. Vamos para o segundo então? E vamos ver o que eles têm em comum? Tem que ter alguma coisa em comum, né? Esse já traz mais um pouquinho assim, coisa de couro, de defumado. Uma indicação de passagem por madeira, talvez, né? Sim. Logo no início abriu como se fosse uma coisinha meio doce, mas aí depois ele teve também achei, uma também coisa achei. doce, assim, depois tchum. Eu achei. Nossa, eu não sou muito de sentir floral não, mas eu senti rosa. Rosa. Parece sim. que eu tô mastigando uma pétala de rosa. Agora os chefes botam flores comestíveis, estão ajudando muito a gente a ter adoro. essas percepções eu adoro. de sabores florais. Nossa, ele tá muito interessante no nariz, né? Aquela coisa que eu falei foi só no início, que eu falei de couro, de coisa que Sim, sumiu. Ficou já bem. foi, Ele fica parado um pouquinho, ele já vai abrindo e vai entregando. Ele, pra mim, tá mais interessante agora. Essa fruta tá mais bem marcada, ele tem uma acidez gostosa, ele tem, você falou do retrogosto, eu achei bem legal, porque ele tem uma persistência muito boa. E ele, apesar de... É fácil de beber. Exatamente. Todos dois, estão dois vinhos fáceis. Mas de apesar de beber. ele não trazer uma complexidade de nariz tão grande, ele na boca ele é muito agradável, ele, né, tem um preenchimento bom de boca. É o que você falou, pede uma comida. Ele tranquilamente vai acompanhar bem.
É aquele vinho que dá vontade de tomar golada longa, assim, né? De curtir ele na boca. Palpites? Calma. Vamos beber um pouquinho mais. Eu tô achando que é Cabernet Sauvignon isso. Sério? Engraçado que o Cabernet Sauvignon, ele é mais claro assim. Só que criou-se uma fama tão grande dele ser mais escuro por causa do corte com Merlot em Bordeaux, que todo mundo bota um cadinho de Alicante, de Petit Verdot para dar um pouquinho de cor. O segundo, ele parado, ele voltou novamente. Aquilo que eu carinhosamente, né, eu chamo de terroir brasileiro. Das cegas, quando você sente, É uma fala, identidade, é né? vinho brasileiro. É uma né? identidade. Mas eu amo isso. O segundo eu tenho segurança em chutar que seria brasileiro. O primeiro, se não for, não me surpreende. Você agita e ele já vem aquela coisa meio doce e a coisa do floral bem... Floral bem marcado. Uma violeta, uma rosa branca, uma coisa assim. Muito agradável, mas ele é menos persistente do que o outro. É engraçado, né? Esse tem mais aromas, mas é mais leve, mais ligeiro. O primeiro não tem, assim, tantos aromas, mas ele persiste na boca. Eu acho que é a mesma uva. Quem preparou as garrafas pra gente fazer os programas, e já tem várias garrafas preparadas para vários quadros, né? Teve total liberdade. Então pode ser 2 vinhos diferentes do mesmo produtor, pode ser 2 vinhos da mesma uva de produtores diferentes. Enfim, pode ser 2 vinhos da mesma uva de países diferentes. Então, assim, o céu é o limite. Ou algo em comum eles precisam ter para eles estarem juntos aqui e justificar essa degustação às cegas. Pode não ser todos brasileiros, pode ter vinho. Pode não ser todos brasileiros. Então, assim, já diria o que é brasileiro. Um brasileiro tem que ter. Eu tô muito curioso para saber, assim, eu vejo que tem algo em comum entre eles. E para mim o que eles têm em comum é o floral. E tirando o floral, para mim eles estão muito diferentes. Faça as honras. Abrir a garrafa? Sim. Essa é Vamos à revelação. Tchan, 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 tchan. Então, pessoal, a uva é a uva Rebo e ele é de São Joaquim, Santa Catarina. Então tá aí aquele herbáceozinho que a gente se referiu no início e tal, porque é uma característica da região de São Joaquim. Sensacional, Cláudio. Que divertido. É muito interessante. Não. É totalmente diferente degustar às cegas do que você sabendo do que você está tomando. Já tinha provado? Já. Legal, né? Legal. E mesmo assim a gente não consegue matar de primeira. Sim, são muitos vinhos, né? São muitos vinhos. Só para eu não ficar tão longe, a Rebo é um corte de teródico com Merlot. Então eu meio que passei ali, senti o cheiro do que era. Passamos longe. É 2021, né? É 2021. Bem jovem, né? Como a gente percebeu. Tem 12 meses de barriga francesa e americana. Olha que interessante. Como é que não aparece essa característica de barrica no vinho? E já no outro, eu acho bem evidente a presença da madeira. Posso me surpreender se não tiver. Será que o segundo é Rebo também? Ou o segundo é Village Conte, é Também outra é. uva? Qual o palpite? Ou a questão de mesma vinícola, pode ser mesma vinícola, mas eu acho que não é a mesma uva. Mas e aí a característica do terroir, que não tá ali? Cadê o Santa Catarina aqui? Não tem Santa Catarina. Ah, isso aqui é Rio Grande do Sul mesmo. Isso aqui é Rio Grande do Sul? Exatamente. Isso aqui é Rio Grande do Sul. Eu digo mais, isso aqui é Serra Gaúcha. Pra mim, isso aqui é Serra Gaúcha. Com certeza. Eu acho que é a mesma uva pelo floral, pela violeta, pela pétala. Vamos revelar o segundo então? Vamos. É contigo. E né, a mesma uva, Rebo. Esse é 2020, o outro era 2021, de outra vinícola, Dom Afonso. Caxias do Sul, Serra Gaúcha, como a gente falou. Olha aí, ó. É um ano mais velho, então por isso talvez a madeira esteja aparecendo mais, né? Evidente. Nunca bebi Dom Afonso. Não? Nossa, fazem vinhos maravilhosos.
E assim, a melhor parte deles é o preço. O André Gasperin, que é o enólogo, lançou recentemente esse vinho aqui em homenagem à família dele e ao início da vinícola. Generazione Rebo. É a primeira vez que ele tem um rebo na linha deles. Eu achei interessante ele escolher, geralmente as vinícolas escolhem um vinho mais tradicional, né, que já é uma uva, uma casta que tem tradição dentro da vinícola, ou um blend para fazer esse tipo de homenagem. E aqui ele escolheu exatamente uma casta completamente nova. E um terroir que a gente não tem muito contato, assim, que é o terroir de Caxias, né? Que pelo menos não de forma declarada, né? Produz bastante uva, é um dos grandes produtores do Brasil, mas a maioria das uvas de Caxias do Sul é vendida para o Vale, então a gente acaba conhecendo sem conhecer, né? Ó, todos os dois, para mim, mudaram muito com o tempo. O primeiro, ele está conseguindo entregar um pouco mais de complexidade de aroma. Sim. E o segundo tá ficando, eu ia dizer mais doce, mas eu acho que eu vou passar a impressão errada, mas ele tá ficando mais macio. Eu fiquei bem feliz assim com a comparativa entre as duas uvas, como elas se comportaram de forma totalmente diferentes, a importância do terroir, né? Como é que o terroir influenciou aqui, mas sem perder a característica da fruta. É perceptível isso, né? Às vezes a gente acha que não, mas é perceptível. É perceptível. Claudinha, divertido, né? Divertido. É muito legal porque você não fica preso, né, a rótulo. Não, às vezes a gente fica muito preso a rótulo, a querer sentir aquilo que a gente está vendo aqui. Não, você está solto, você tem que usar realmente seus sentidos, a sua imaginação, além da brincadeira de tentar adivinhar, né? Mesmo quando a gente passa longe, igual hoje, né? Mas mesmo assim a gente se diverte. Mas a gente percebeu as características, isso é interessante. Sim, né? é verdade. É uma memória. Verdade. A memória que não ajudou, né? É. Claudinha, muito obrigado, viu? Adorei dividir esse Também momento adorei. com você. Agradeço o convite, muito legal. E aí, vem provar comigo?